Já está conosco nos estúdios da Rádio Osório, presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Tenente Batista, para mim eternamente tenente, né? Aposentado, mas para mim já é eternamente tenente Batista, que muito tempo trabalhou aqui no município de Osório, né, e fazendo um excelente trabalho comandando o policiamento ostensivo. Tenente Batista, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. É um prazer para mim também, Elias, estar aqui na Rádio Osório, né, para nós mais uma vez conversarmos com a comunidade, né, sobre assuntos atinentes ao município de Osório. E agradecer o elogio aí ao trabalho prestado quando ainda na ativa junto às fileiras da Brigada Militar. Exatamente. E muitas pessoas, né, fazem esse trabalho voluntário, muitas vezes é porque estão na instituição e que recebem folga ou vão fazer as reuniões no horário de trabalho. O senhor não, o senhor deixou a Brigada Militar, né, aposentou-se, não deixou a Brigada Militar, porque nunca deixa a Brigada Militar, sim. Está na reserva hoje, não está na ativa. E continua fazendo esse trabalho voluntário para a comunidade de Osório, que é muito importante, Batista. Por isso tem que elogiar realmente as pessoas que trabalham gratuitamente e não tem nenhuma aspiração política, não tem nada, nenhum interesse em relação a isso, a não ser auxiliar e contribuir com a comunidade. Esse é o foco, né? Nós estamos ali porque queremos o melhor dentro da comunidade de Osório, para os munícipes de Osório aí, e dentro dessa ótica que é o trânsito hoje, assunto tão importante, né, no nosso país aí, e que vem sendo debatido das mais diversas formas aí, né, enfim, mas que também traz uma série de consequências negativas para o nosso país aí, que é o prejuízo em cima das vítimas aí de trânsito, né. Felizmente, no município de Osório aí a gente não tem uma situação de grandes violência com relação ao trânsito, já em cima daquilo que é a participação comunitária, né? Eu acho que a Rádio Osório faz um papel preponderante nesse sentido aí de orientação, e eu acho que nós temos hoje, assim, podemos dizer que em termos de litoral norte, até mesmo de estado do Rio Grande do Sul, nós temos um trânsito bastante seguro na cidade de Osório. Tem dado algumas ocorrências, alguns acidentes, mas mais no perímetro urbano, mas felizmente, sem vítimas fatais, mais é com danos materiais, são pequenas batidas, pequenos choques. Nós temos na cidade de Osório uma característica que são o maior número de acidentes estão ligados aos danos materiais, né? Lógico que nós temos acidentes com lesões corporais mais leve, né? Em virtude até da pouca velocidade que é desempenhada. Ainda temos essa cultura dentro do motorista, né? Do condutor de Osório, né? E é óbvio que a gente não pode deixar essa situação ir se agravando, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? E a tendência é se agravar, né? Então, hoje a gente trabalha dentro do Conselho Municipal de Trânsito, dentro de uma ótica que é para tornar o trânsito mais seguro possível, justamente para que a gente venha diminuir o que vem acontecendo, né? E evitar que isso venha num crescimento, né? Em demérito daquilo que já se fez aqui na cidade de Osório, que é o trânsito seguro. Agora, eu tenho observado também, o trânsito sempre se melhora, com o trabalho de conscientização, mas também tem que ter a fiscalização. Hoje, infelizmente, a Brigada já não tem mais condições de fazer aquela fiscalização um pouco mais forte no trânsito que fazia há um tempo atrás, principalmente quando foi instituído o Código Nacional de Trânsito. Hoje até foi alvo da última reunião, assunto, né, da última reunião que nós tivemos no Conselho Municipal de Trânsito, a dificuldade da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, através da Brigada Militar hoje, atuar, né, em cima do convênio que existe com eles no que se refere à fiscalização de trânsito. A gente perdeu bastante na cidade de Osório nos últimos tempos aí, em termos de fiscalização de trânsito, e tu, como eu, né, somos de Osório e estamos aqui há bastante tempo, eu há quase 50 anos, tu nascido em Osório, né? Então a gente viu a evolução da cidade de Osório e a gente sempre teve uma situação de fiscalização rígida por parte da Brigada Militar no município, que veio caindo, né, nos últimos tempos ali, até em virtude dos partos recursos que hoje o Estado tem para efetuar esse tipo de serviço, né? Então foi alvo de assunto nosso, nós inclusive trabalhamos dentro da própria hipótese que a Prefeitura, como todas as prefeituras do litoral norte, a de Osório, vai ter que evoluir para um patamar de criar os agentes de trânsito, porque senão a tendência é degringolar, né? É se perder tudo aquilo que já fez até agora por falta de fiscalização. Porque tem que andar paralelamente, né? O trabalho de conscientização, de
de prevenção e também de repressão. Sim. Porque se não tiver repressão, não adianta. É que antes tu via que quando a brigada tinha a possibilidade de fazer isso, a brigada atuava dentro das duas linhas, né? Uhum. Ela tinha o que fiscalizava, mas ela estava nas salas de aula, Isso. ela estava dentro da comunidade, né? Fazendo aquele serviço de conscientização, né? Então nós fizemos um trabalho ali na década de 80, início de 90, muito forte aí nas escolas. Tínhamos naquela época não com saudosismo, mas lembrar, mas nós tínhamos uma patrulha escolar, né, que atuava especificamente dentro dessa área, que eram mais de 12 PMs, né, que hoje, infelizmente, a gente não tem mais. E tudo isso vem a culminar com o que a gente vê que, quando começa a relaxar a fiscalização, mesmo tu atuando em prevenção, e não havendo a fiscalização, começa o desrespeito aos regulamentos de trânsito. Com o desrespeito aos regulamentos de trânsito, acontecem os acidentes. Porque a maioria dos acidentes que acontecem na cidade de Osório aí, é falha humana. Não existe falha mecânica, como é de fato em todo o país, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas aqui num crescente muito maior, porque a cidade é sinalizada, né? E é bem sinalizada. É bem sinalizado, nós podemos até questionar, olha, aqui ou ali, poderia ter isso, poderia ter aquele outro, mas sem dúvida nenhuma a cidade de Osório é muito bem sinalizada. Sim, e em consequência disso, o que é? Os acidentes estão ligados justamente ao pessoal não observar essa sinalização, a não observar os regramentos de trânsito, por falta hoje, acredito eu, né, e tenho certeza disso, de uma fiscalização mais rígida nesse sentido. Principalmente em determinados pontos, não precisava ser uma coisa generalizada. Mas nós temos a área central da cidade, nós temos o comércio da Costa Gama, nós temos o comércio do Caravaggio, nós temos o comércio do Medianeira, que deveria ter uma presença física dentro de fiscalização para evitar justamente esse tipo de acidente, que é a maior incidência de acidente de trânsito hoje que acontece dentro do município. São os pontos, né? Onde nós temos o maior número de acidentes, né? Então são esses os pontos mais críticos que nós temos. Até porque concentra o maior número de carros, né? São centros comerciais, né? O fluxo, né? Geralmente o fluxo de veículo, né? Ele está associado aos serviços que são prestados, né? É os locais onde tem o comércio, né? Claro. Então, automaticamente, a tendência é acontecer mais acidentes. Aí, sim, deveria ter uma fiscalização mais rígida. Agora, é interessante, né, você como um policial militar, né, que está aposentado, está na reserva, mas você defende a criação de agentes de trânsito municipal. Não é a questão do defender, é que hoje, se a gente for pensar em termos de trânsito na cidade de Osório, para nós evoluirmos hoje, isso a gente tem discutido exaustivamente no Conselho Municipal de Trânsito, a gente precisa da fiscalização, obrigatoriamente. Senão, se torna tudo vazio o que a gente discute ali, o que a gente sugere que seja feito por parte do Poder Executivo. Eu digo ali, vamos colocar uma sinalização regulamentadora de proibido dobrar à esquerda em determinada rua. Quem é que vai fiscalizar aquilo ali? Ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza. Vamos pegar que é 24 de maio, 24 de maio. Né? Que é o problema já crônico. É crônico, mas o que foi criado ali? Ali nós temos uma faixa de pedestre, que dá no estabelecimento bancário, né? E foi criado evitar dobrar à esquerda, porque ali causava um congestionamento, como até hoje. Então a pessoa poderia passar reto ou dobrar à direita. Mas quem é que fiscaliza isso? Né? Se a dificuldade é culpa da brigada, não é. Ela não tem efetivo para isso. Bom, se a gente não tem... nós somos do tempo da Brigada Militar, que nós fazíamos jogo de futebol contra a Brigada, né? A Brigada tinha time de futebol, tu lembras, né? Sim. Hoje já não tem mais nem para isso. Hoje não formam um time de futebol de salão. O salão não forma mais. Então, essa é a dificuldade. Então, para se evoluir hoje em termos de trânsito, automaticamente os municípios vão ter que passar pela criação de agentes de fiscalização de trânsito. Senão não tem. Tudo que tu vai regulamentar, vai faltar o principal, que é a fiscalização por cumprimento. É porque muitas vezes as pessoas deixam, né, de infringir a lei exatamente pelo medo. Pela presença. Temos muitos que é realmente pela consciência, pela conscientização que foi feito. Mas uma boa parte, um bom percentual, porque tem o medo de ser fiscalizado, medo da autuação. E nós temos que levar em conta o quê? Que a cidade de Osório é um polo. Então transitam condutores de diversos municípios do litoral norte ali, né? E nem todos eles têm a mesma formação do condutor aqui da cidade de Osório. E ainda por si só, em cima das campanhas que são feitas aí em termos de trânsito, ainda é um condutor educado, né? E observa, né, a questão da sinalização existente. E também já estamos perdendo esse foco justamente por falta de fiscalização. Então a gente não pode deixar cair, né? Podemos observar aqui, é só observar a faixa de segurança. Onde já estamos perdendo esse costume, este hábito de parar na faixa de segurança. Hoje ainda vemos um pouquinho do respeito à faixa de segurança na área central da cidade. Isso. Mas se tu for mais para os bairros da cidade de Osório, já não tem mais esse respeito, né? Então coloca em risco o quê?
o pedestre, que é a parte mais frágil no trânsito, né? E é justamente visando isto, né, que a gente vê que hoje trânsito está associado à fiscalização. Independente de campanhas, né, educativas, se não houver a fiscalização, tudo cai por terra. Exatamente. Tudo aquilo que foi feito pela Brigada Militar e que nós fizemos também, quando foi instituído o Código Nacional de Trânsito, vai por água abaixo. Infelizmente, está indo. Se nós não mudarmos essa situação, se não tivermos uma outra iniciativa, vai causar problema. E então a gente tem discutido bastante essa situação. Como também foi assunto da última pauta nossa ali no Conselho Municipal de Trânsito, estacionamento rotativo, né? Para se pensar em estacionamento rotativo na cidade de Osório, aí se precisa do quê? Do elemento fiscalizador. Exatamente. Quem é que vai fiscalizar? Porque se der um problema ali, vai entrar em contato com a brigada não está numa ocorrência, né? Que é comum isso aí hoje devido ao pouco efetivo que se tem. Quem é que vai tomar atitude? Vai criar um problema para a pessoa que está ali, para o fiscal? Né? Então tem que se pensar nisso aí. Porque o fiscal ele não pode autuar, né? Não pode. Ele não pode autuar. Quem autua é a brigada. É o agente, né? É a brigada hoje por convênio, né? Sim, ou o agente municipal de trânsito. No caso de Osório seria a Brigada Militar. Que hoje, sem sombra de dúvida aí, sem medo de errar, nós temos certeza que a Brigada não tem possibilidade de fazer isso. E nem tem como fazer, não tem realmente, vai deixar de... Ela tem que priorizar justamente a questão que é muito mais necessária, que é a questão do combate à criminalidade, né? Exatamente. Que com os poucos policiais que tem já é difícil fazer. É difícil, quase impossível fazer. Então, realmente vai ser muito difícil. Como tu sempre fala aqui, né, a brigada, diante dos partos recursos que ela tem, está fazendo milagre. Não faz milagre mesmo. Fazendo milagre, né? A gente sabe que estão fazendo. E a gente não pode agregar mais essa responsabilidade a eles, ou querer cobrar deles essa responsabilidade ali, sendo que o bem maior é a vida. Eu cobro da instituição, não cobro das pessoas que estão hoje, né, comandando a Brigada Militar. E cobro do governo do Estado. Isso sim tem que cobrar, porque do jeito que está também hoje, não é só Osório, né, toda a região, mas estamos perdendo muito. Né? Hoje já não temos mais uma cidade tranquila como nós tínhamos há alguns anos atrás. Mudou bastante. Né? A própria região, litoral norte, ela mudou totalmente. Né? Tem hoje um novo perfil, né, com relação a crime. Né? Basta nós observarmos aí o que tem sido veiculado na própria Rádio Osório, aí, em termos como eu observei hoje pela parte da manhã ali, na Ronda 750. É um catatal de ocorrências. Né? Muito bom. E isso que não colocamos ainda todas as ocorrências. Imagina se fosse todas as ocorrências. Eu me recordo de uma época que furto de bicicleta era notícia, né? Que eu li o plantão policial direto da delegacia, era notícia. No tempo que nós ligávamos lá e o senhor estava lá, ele estava ali na central de informações da brigada, ali que nós ligávamos, passava as ocorrências, né? Furto de bicicleta, furto de galinha, arrombamento. Hoje arrombamento nem é mais notícia, nem então, noticia mais. Exatamente, mudou e mudou bastante. Né? Quando acontecia um homicídio aqui no município de Osório, aquilo era a pauta durante 2, 3 semanas, cobrava-se delegado, cobrava-se policiamento ostensivo, todo mundo. Todos tinham que explicar. Né? Exatamente. Hoje virou a coisa mais comum. Né, aqui na nossa Infelizmente. Cidade. Infelizmente, banalizaram a vida. E não podemos deixar banalizar o trânsito também, né, Batista? Claro. De maneira essa é a razão pela qual a gente tem discutido bastante nesse sentido aí, né? Para pelo menos a gente manter, né, esse status que nós temos aí de trânsito adequado, trânsito seguro, né? E a gente sabe que todos que estão ligados ao trânsito são bastante comprometidos com essa questão aí, né? A questão do estacionamento rotativo, que você tocasse agora nesse assunto também. O Conselho Municipal de Trânsito, você sempre se posicionou a favor do estacionamento rotativo pago. Sempre se manifestou a favor. Né? Isso aí já é uma questão que já vai para mais de 8 anos. E já deveria ter sido institucionado aqui no município de Osório. Basta nós observarmos hoje a realidade da área central da cidade de Osório. Né? Se nós vamos observar hoje, se nós sairmos agora aqui, não conseguimos estacionar perto de um órgão prestador de serviço. Né? Não tem como. A vaga está ocupada. Mas também temos que criar algumas outras alternativas, né, Batista? Hoje, se você quiser vir de qualquer bairro para o centro da cidade de bicicleta, já tem o problema. Tem problema que não temos a ciclovia. Claro. Isso aí também nós conversamos, né, que com a instituição do estacionamento rotativo na cidade de Osório, a gente tem que caminhar para oferecer alternativas para que o pessoal possa chegar até o centro da cidade, até os bairros da cidade com segurança. E passa pela questão da ciclofaixa, ciclovias, né, como nós tivemos. E ainda mais né, criar uma cultura para que o usuário venha utilizar
esses locais, né, para seus deslocamentos. Porque hoje nós temos dentro da cidade de Osório aí, e nós não vemos em nenhuma outra do litoral norte ali, uma estrutura de ciclofaixas que são pouco utilizadas dentro do município de Osório. Elas poderiam ser melhor utilizadas. Às vezes nós vemos o quê? A pessoa andando na rua, no leito da rua, deixando de utilizar a ciclofaixa que está do lado dele, né? E isso pode acontecer, como vem acontecendo, né? A questão de acidente envolvendo ciclistas. E hoje com um mal muito maior ainda, né? Que vem num crescente na cidade de Osório aí, que também tem que ser resolvido, que não está ligado a ciclofaixas, mas que vem no crescente, que são esses ciclomotores aí, né? Essas motonetas, motocicletas, bicicleta motorizadas e tudo mais aí, né? E não existe uma regulamentação específica ainda e categórica por parte do Estado, e que está se proliferando aí e aumentando muito a questão do número de acidentes envolvendo esses veículos aí, porque não se exige nada das pessoas, né? Então não são habilitados, não tem uma noção de trânsito, geralmente andam sem capacete, numa velocidade que não condiz com aquele próprio veículo ali, né? Mas anda e automaticamente vem no crescente das cidades, os acidentes nesse sentido. Hoje, como não está regulamentado, né? Pode andar tranquilamente ou não, Batista? Hoje nós temos uma legislação que, com relação ao veículo, o que tem que se observar é se é um veículo homologado pelo Denatran, né? A questão de operacionalização do licenciamento do veículo não está sendo feito por parte do Estado, né? E então eles criaram duas categorias. Aquela onde o motor é só um auxílio a pedal, né? Você vai subir uma lomba, daí liga o motorzinho, ele não tem aceleração. Sim. E a outra, aquela que tem aceleração, né? Pode imprimir a velocidade maior, aquela ali se exigiria tudo, né? Que a pessoa tivesse a autorização para conduzir ciclo, motor, né? Ou a carteira nacional de habilitação, categoria A, para fazer a condução. Coisa que não vem sendo cobrado de forma categórica, pelo que a gente pode ver, até porque vem num crescente aí o número de veículos desse aí nas vias públicas aí da cidade de Osório. E eu tenho visto também, observado testes artesanais, né? Que o pessoal faz em casa. Sim, o pessoal tem feito de motor, de motosserra aí, tem inventado de tudo. Né? Aquilo ali é um veículo não homologado pelo Denatran, ele deveria ser retirado de circulação. Exatamente, né? Outro perigo também que tem observado é o skate, né? E aquele outro skate também que é controle remoto, que é a bateria, né? A bateria. Então, vem no crescendo esse tipo de veículos aí, né? É claro que isso significa que o pessoal está tendo acesso às tecnologias, né? E infelizmente a legislação de trânsito ela não tem evoluído na mesma velocidade. Muito demorado. Né? Muito demorado. Muito demorado, sem dúvida nenhuma. Mas, num todo, Batista, para nós encerrarmos, trânsito de Osório, na sua concepção, está bom, ruim? Não, o trânsito de Osório, como eu já falei no início da fala aqui, né, Elias, a gente acredita que ainda é um trânsito seguro, né? O que nós temos que trabalhar é que ele se torne mais seguro ainda, né, e que ele não venha a perder esse status, né. E é isso que o Conselho Municipal de Trânsito tem procurado, né, sugerir ao Poder Executivo aí, para que atue nas mais diversas áreas, né, passando pela sinalização, passando pela questão das vias, né, no que se refere à manutenção, e também com relação à questão que nós vemos na área central aqui, que é o problema de estacionamento, que é crítico, né? Que nós já sugerimos há bastante tempo estacionamento rotativo, que hoje está numa situação de avaliação por parte da Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei que está lá. Já participamos de algumas reuniões e esperamos que esse ano a gente tenha um desfeche, né, final sobre essa situação aí do estacionamento rotativo na cidade. Tá certo. Batista, algo mais que você gostaria de informar que não perguntei para o amigo? Não. Acho que a gente abordou mais ou menos no geral aí, né? E agradeço a oportunidade de a gente estar aqui e falar justamente dessa questão das ações do Conselho Municipal de Trânsito na cidade de Osório. Nós que agradecemos, muito obrigado pela sua participação e mais uma vez temos que destacar as pessoas que trabalham pela comunidade de Osório gratuitamente, e é o seu caso que vem trabalhando há bastante tempo, né? E continua trabalhando no Conselho Municipal de Trânsito para que todos nós tenhamos um trânsito mais seguro. Muito obrigado.